Falar para vocês algo em torno disso, no sentido de que Jesus um dia disse assim: deixai vir a mim as criancinhas. Qual é o sentido dessa palavra, senão a questão da pureza de uma criança? Nós vamos passar na noite de hoje alguns vídeos a título de trazer com um pouco de humor, sem fazer da palestra uma piada, nem um show, nem um teatro, mas a título de tentar esclarecer um pouco melhor algumas das nossas atitudes do dia a dia e que às vezes nós não nos apercebemos disso, mas praticamos. E aí a gente fazendo esse paralelo o tempo inteiro, será que uma criança agiria assim? E é nesse sentido que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois as crianças elas são puras, são de certa forma ingênuas, não têm maldade e nem ficam na suposição de que a outra criança está me passando a perna, como às vezes nós adultos ficamos, né? Primeiro vídeo, ele fala sobre a questão do respeito. Por favor, tenha dó. Eu comprei isso só. Olha a fila comprida. Pura fila. Nossa Senhora de Aparecida, minha vida é muito curta pra ficar em fila. Pura fila. Nossa Senhora de Aparecida, ainda bem que sempre tem o trouxa nos Wi-Fi da vida. Esse vídeo, como os outros, é desse canal que a gente pode participar no YouTube, chamado Amigos da Luz. E esse vídeo está trazendo para nós uma coisa que é bem real. Quantos de nós já não furamos a fila ou tivemos a nossa preferência furada? Comigo isso sempre acontece. Eu estou na padaria, alguém passa direto na minha frente. E aí eu não sei se eu sou o trouxa do Wi-Fi porque eu não ando com o celular no meio da rua. Mas para o outro talvez eu seja o trouxa, né? Ele vai lá e passa na minha frente. E aí, fazendo aquele paralelo, será que uma criança faz isso? Por exemplo, se a gente no dia aí de Cosme e Damião organiza uma fila na porta de casa para doar doces, todas as crianças ficam enfileiradas na fila, respeitando a ordem. Se você fizer uma fila de adultos numa promoção das Casas Bahia, por exemplo, um passa por cima do outro, vai precisar de uma ambulância do lado de fora para tomar aqueles cuidados médicos, porque alguém é atropelado, com certeza. E por trás disso tem essa reflexão. O que acontece? Que a gente um dia foi criança, agora é adulto, lá atrás a gente era incapaz de furar a fila e hoje a gente faz isso com a maior naturalidade, sem nenhum peso na consciência. Nós estamos todos num feriadão desse, por exemplo, e na sexta-feira, quinta-feira, seja lá que dia foi, muitos foram viajar. E aí a viagem até um pouco de ida é um pouco mais tranquila, né? Porque cada um vai num dia diferente, um na quarta, outro na quinta, outro na sexta, uns no sábado. Mas a volta todo mundo no mesmo dia, segunda-feira. E geralmente no final da tarde, se for um lugar perto, né? Se for um lugar longe, volta mais cedo. E aí as estradas ficam congestionadas demais e às vezes engarrafam. E aí tem sempre aquele que joga para o acostamento e passa todo mundo pelo acostamento, desrespeitando a vez do outro que está ali, desrespeitando o Código de Trânsito, que é bem claro, que diz que isso é proibido, é ilegal. Você não pode trafegar pelo acostamento, você só pode parar, estacionar por uma questão emergencial. Furou um pneu, etc. O que acontece com a gente? Por que é que a gente muda de comportamento, de atitude? O que fez a gente mudar? Seria interessante a gente fazer essa reflexão. Por que é que a gente perde
desse sentimento de compaixão, de tolerância, de compreensão, essa atitude até de caridade, de ajudar o outro, que às vezes está numa fila, por exemplo, com muito peso ou doente, e aí a gente é incapaz, às vezes, de um gesto de solidariedade. Certa vez eu estava na fila do supermercado, tinha um senhor que visivelmente estava doente, era novo, não era nenhuma pessoa idosa, e ele só estava com um produto na mão, era um saco de pão. Uma pessoa para estar 7 horas da noite no supermercado com um saco de pão, com uma cara de doente, esse deve ter trabalhado o dia inteiro, estava trazendo para a sua família o pão do final do dia, né, para a gente poder lanchar e dormir. Será que essa pessoa não mereceria passar na minha frente, que estava com um carrinho cheio e ia demorar? Quer dizer, carrinho cheio, vírgula. É difícil, hoje em dia é difícil. Carrinho cheio não dá mais não. O carrinho, vamos dizer assim, estava tapando o fundo, mas dava para passar na frente, né? Um saco de pão. E aí a gente vai lá e deixa passar na frente. Mas será que todos nós passamos à frente, deixamos, melhor dizendo, o outro passar à frente? Na maioria das vezes não, né? Parece que o nosso egoísmo fala mais alto. Nós estamos mais apressados ou a nossa urgência é maior do que a do outro. E aí também vale uma outra reflexão. Às vezes a gente não deve se colocar naquela situação de, por exemplo, um camarada joga para o acostamento e corta todo mundo. E aí eu, no meu instinto de talvez justiça, ou vamos colocar de uma forma mais exagerada, ruindade mesmo, jogo o meu carro parcialmente para o acostamento. Então fica metade do carro na faixa de rolamento e a outra metade no acostamento. E no íntimo tem aquele sentimento assim, esse cara não vai passar aqui na minha frente não. Se ele quiser, ele que espere. Às vezes a gente tem essa atitude, só que a gente não sabe o porquê que aquele camarada está passando pelo acostamento. Certa vez eu passei pelo acostamento. Imagina, a volta de um feriadão, crise de asma, 2 horas dentro de um carro para andar 2 ou 3 quilômetros. E se tem alguém aqui que já teve crise de asma, é terrível, é cruel. Você quer respirar e não, sabe, não tem ar, parece que você está no vácuo. E aí, como fazer? Aguentar aquele feriadão, aquela fila. E aí você, no desespero, você joga para o acostamento para passar. E se um camarada tem uma atitude dessa, não, aí ele não vai passar na minha frente não, e bloqueia, pode estar bloqueando de repente uma pessoa que está num estado de emergência, que está querendo furar assim a fila por uma questão de saúde. Pode ser que seja até um médico, porque recebeu um telefonema e está indo para o ponto-socorro, na mais das urgências, para socorrer alguém. E aí até eu já ouvi certa vez um relato, é real, onde uma pessoa fez isso, bloqueou a passagem, e a passagem que estava sendo bloqueada era de um médico, e esse médico tinha recebido o telefonema no celular para vir urgente para o hospital, era uma cidadezinha do interior. E nessa cidadezinha do interior estava acontecendo uma verdadeira tragédia, onde eles estavam contando com a ajuda de qualquer profissional da área de saúde, porque mais de 200 pessoas tinham vindo a falecer naquela noite, numa fatalidade. E aí é interessante, né? Às vezes eu estou bloqueando a passagem de um profissional de saúde. Será que é essa uma atitude correta, de rivalidade, de não, na minha frente não vai passar? Se eu não sei o porquê, qual o motivo, talvez não seja a hora nem o momento da gente estar fazendo isso. Vamos avançar. No segundo vídeo a gente vai falar sobre a questão da sintonia. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago a portaria. Nasce pela internet, isso não é desculpa. Ou você acha que deixaram o pequenininho de você, deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa portaria, agora cala sua boca e me deixe em paz. Peraí, eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir, sim, acabou. Essas duas pessoas estão representando os nossos espíritos, companheiros, que a gente às vezes rotula de obsessor. Eu não vou mais esquecer de pagar.
Esse vídeo está representando a questão da sintonia. No dia a dia, um casal brigando por uma coisa corriqueira, né, as contas para pagar, mas poderia ser qualquer outro motivo. E aí eles entram numa faixa, numa frequência, numa vibração, numa energia que abre as portas para uma sintonia espiritual da mesma faixa, do mesmo nível. E às vezes na casa espírita a gente já rotula, esse é o meu obsessor. Talvez não seja o seu obsessor, seja só um espírito que estava naquela faixa de vibração e você atraiu para junto de si. Poderia ser uma briga, poderia ser uma conversa, poderia ser um filme, poderia ser por qualquer motivo. Às vezes a gente está em casa, no nosso lar, um feriadão desse, vai descansar e coloca um filmezinho de guerra, por exemplo. Só que ali tem muita violência. Um filme de terror, um filme ligado a sexo, por exemplo, e aí a gente já vai atrair para junto de nós, talvez, espíritos da mesma frequência, da mesma sintonia, com os mesmos interesses. Se, por exemplo, eu estou lá na internet assistindo um vídeo erótico, estou falando isso propositalmente, porque é uma atitude muito comum hoje, a gente vai atrair para dentro do nosso lar espíritos daquela natureza, vibrando naquela sintonia. Espíritos que vão começar a estimular o nosso lado erótico, o nosso sensualismo, para que a gente comece a provocar, ou que seja provocado por outras pessoas. E aí, às vezes, ao invés de eu estar sozinho em casa, eu e a esposa, eu e a namorada, pode ser que esteja eu, a esposa e mais um grupo de espíritos participando. E isso é uma coisa séria, isso às vezes acontece. Eu não estou querendo criar pânico, terror, nada disso não. Mas é interessante a gente refletir. Uma briga como essa, representada no filme, já atraiu dois espíritos. Um estava no videogame, vamos dizer assim, na sintonia com o marido, o outro estava com a mulher. Depois ficou um com o casal e um com a menina. E às vezes é assim que a gente perpetua no nosso lar, no nosso dia a dia, uma sintonia. Através daquilo que nós pensamos, que nós falamos, que nós praticamos no dia a dia, a gente vai estar prolongando aquela situação. Espíritos vão estar convivendo conosco e aí nos influenciando a permanecer na mesma situação. Vai estar ali na sua cabeça dizendo, não, sua esposa é muito chata, fica te regulando, sai fora disso. E às vezes a gente começa a ser influenciado e vai brigando constantemente. É aquela briga de marido com mulher, que começa a ficar tão séria que às vezes a pessoa quer se separar. A pessoa começa com brigas cada vez mais sérias, beirando de repente a violência. Coisa que num passado, talvez um passado bem recente, alguns minutos antes, a pessoa nem passou pela cabeça dela, por exemplo, agredir o marido, agredir a esposa, mas ela o fez pela sintonia. É simples, por exemplo, se eu falo sozinho, a minha voz tem um volume. Se duas pessoas falam, a voz já aumenta. Se três falam, vai aumentando. E é nesse mesmo exemplo que fica a questão da sintonia. Se eu estou num sentimento, por exemplo, de tristeza, achando que comigo nada dá certo, eu vou atrair um espírito para junto de mim. Então é como se eu aumentasse o volume dessa vibração, dessa energia. Então se eu estou triste, agora vão ser dois, eu e um outro espírito. Daqui a pouco são 3, daqui a pouco são 4. E fica um ar tão pesado, um clima tão pesado, que às vezes algum de nós até sente. Quando a gente chega na casa de um parente, de um amigo, ou até um local estranho. Às vezes a gente entra num local e sente, nossa, aqui tem um clima pesado, meio baixo astral, não me sinto bem aqui, não me sinto à vontade aqui. E aí é interessante a gente fazer essa reflexão.
terceiro vídeo é uma coisa também bem comum. Pai, você está vendo que eu não desmoei hoje, é um assunto que é muito importante que eu tenho para fazer. Eu não quero cobrar o assunto, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu fiz uma lista. Amar o próximo, eu amo o próximo. Eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo, o próximo do próximo do próximo, porque eu amei o próximo, você eu tô amando também. Para garantir, eu tô pegando um raio, pediu que eu amo, tô amando. Se aproximou, amei. Caridade. Eu faço. Eu sou um cara caridoso. Essa semana eu não tenho carinhoso para quem está mandando em mim, tem mordido um pouco no meio, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima um irmãozinho menos favorecido. Chega, não tenho dinheiro, eu tenho dor, eu bato papo. Eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa que a pessoa tem que tomar um tempo. Eu fico para lugar, podia ter tomado banho, podia ter feito lugar de pessoas que deixam farinha. Não interessa, tô ali, amando, prendi a respiração, eu estou aqui. Horário e vigiar. Oro toda noite, porque o senhor pode ver. Vigiar, então eu estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre vigiando. Eu pelo menos espero vigiar. Honrar pai e mãe. Eu sou manso. Eu deixo ver as criancinhas. Eu estou com a cara tapa, entendeu? A outra face, eu faço aquela bochecha de posto. Eu zerei esse irmão várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade. Eu não quero cobrar, Senhor, como disse, mas tá certo o que eu estou passando. Eu estou desempregado há 8 dias. A Juliana, minha mulher, me deixou para ficar todo cara. Eu estou devendo cheque especial do cara. Eu não estou cobrando. Eu sei que se o senhor disser assim, não é assim, tem que ser aceitei. O senhor sabe de tudo. Estou aqui para sofrer, entendeu? Se eu preciso, mas vê aí esse conhecimento. Eu sei que é muita coisa para resolver. Imagina se eu tenho um universo inteiro para tomar conta. É muito buraco negro, muita galáxia, uma humanidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muitas moradas. Já até teve um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor está ligado em várias coisas. Como é que o senhor vai saber que está morando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que seja do seu conhecimento. Prioridade, importa, tem que gloriar, as folhas caem mesmo, não vou passar do chão, a árvore vai morrer, poxa, se eu tirar um pouco da folha da árvore, vou deixar de pensar, pela sua vontade, ser onipresente, onipotente, tudo, pela sua vontade, eles aumentam o meu limite, entendeu? Se eu consultar CA, se eu consultar SPC, enfim, vai, eu não quero cobrar. Se vocês acharem que é isso mesmo, eu tenho que achar, vamos lá. Mas se não for isso, vai trabalhar. Ok? Está tudo né? Cara, se eu não cuidar pela minha família, da minha saúde, da minha vida, enfim, da verdade, vai ser assim seja. Eu estava vendo você aqui fazendo sua prece, você estava mandando uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Mas não é cobrando, não. Eu estava assim, só dando uma relembrada e mostrando como é que eu estou direitinho, né? As coisas eu mereço um alívio. Sim. Nós temos uma lista aqui sua também. Você livrão aí? Sim. Essa é coisa que eu vou ganhar? Não. É uma lista de cobranças suas de dias passados. Que? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Parcelas? Já estava parcelado. Deus angélica, eu estou vendo esse sonho, eu estou perdido aqui. Assumindo. Pessoal, nós às vezes somos assim, né? A gente chega aqui na casa espírita e recebe a orientação assim do médium. Faça uma oração à noite, antes de dormir. E aí a gente começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí apaga. Ou então, Pai Nosso que estás... Aí agora fala bem calminho. Deus, olha, dá para o Senhor me ajudar? As contas estão difíceis, eu estou desempregado. É mais ou menos ou exatamente isso que a gente faz à noite. Será que é dessa forma que a gente tem que agir com Deus? Ou melhor, conosco? Porque a partir do momento que eu começo a dar mais a importância às coisas materiais, e o Pai Nosso foi bem rapidinho, como ele falou ali, essas coisas sempre que eu peço, eu acho que eu estou invertendo, né? A gente é um espírito vivendo uma experiência material. Provisoriamente nós estamos encarnados.
a menor fatia de tempo é encarnado. Só que a gente vive o dia a dia o inverso. A gente vive o dia a dia como se fosse matéria, tendo uma breve experiência espiritual aqui no centro. Eu vim aqui no centro, fiz uma desobsessão, vi lá o espírito se manifestando e falando, nossa, que legal, vou fazer outra desobsessão, mais outra, mais outra, mais outra, e quando veio eu estou aqui só pelo fenômeno espiritual. E deixo de lado o fator mais importante, que é aquilo que aquele espírito está trazendo. Ele está falando ali que eu tenho alguma pendência com ele de outras vidas. Eu errei com ele, ele errou comigo, seja lá o que for. Será que eu ainda faço esse tipo de situação que ele está relatando? Eu cometo ainda aqueles erros? Eu não cometo mais. Ele está falando uma coisa ali que não tem mais registro em mim. Eu não faço mais esse tipo de coisa, está certo. Talvez você não faça mais aquele tipo de coisa, mas ainda assim ele está trazendo uma realidade. Um dia você fez. Então, essa reparação vai ser feita. Quem vai dar são as leis de Deus. Não nos cabe aqui estar julgando A, B ou C, nem tampouco a nós mesmos, no sentido de nos auto-punirmos, nos auto-flagelarmos. Mas é necessário que a gente faça essa reflexão de que somos um espírito, vivendo uma breve experiência material. Essa experiência material é para que alavanque o nosso progresso espiritual, e não o inverso. Não essa loucura desenfreada no dia a dia para ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor celular, a mulher mais bonita, o homem mais rico. Essa correria faz com que a gente passe tão rápido pela vida que quando a gente pisca os olhos, quando a gente tem um problema, como estava falando nosso irmão Henrique, e vai procurar a casa espírita, a gente já está com 60, com 70, e aí passou a reencarnação. Às vezes a gente até desencarna e chega do lado de lá e, meu Deus, me distraí no iPhone novo, me distraí no carro de luxo novo, me distraí na beleza, e faltou o principal, que era eu me tornar uma criatura melhor, uma criatura mais humana, aquela criatura que olha para o meu colega de trabalho, vê que ele está em dificuldade, para um minutinho no dia e pergunta: o que é que você tem? Estou te achando meio triste hoje, vamos conversar? Posso te ajudar? Não custa a gente fazer isso. Às vezes a gente vem aqui na casa espírita enquanto trabalhador e é super solícito, vai de pessoa em pessoa perguntando: você está bem? Como é que foi a semana? O que você achou da desobsessão? Aí acabou esse trabalho aqui, vou usar uma palavra um pouco mais forte no sentido da figuração que eu estou usando. Acabou o expediente na casa espírita, aí eu volto para minha casa, e na minha casa não existe isso. De repente, na minha casa, eu sou incapaz de chegar para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa e perguntar: o que é que você tem? Estou te achando meio tristonho hoje, estou te achando meio cabisbaixo. E de repente você poderia ser aquele ombro amigo, onde você, ou melhor, o orelhão, né? Onde você ia ouvir as lamentações do seu companheiro, da sua mãe, do seu pai, do seu parente, do seu vizinho que seja. Ele ia botar para fora, desabafar todo aquele peso, ia se sentir mais leve, dormir e no dia seguinte acordar renovado, para começar um novo dia com mais esperança. Será que a gente está fazendo aquela prece rápida como fez o nosso irmão? Ou a gente está fazendo uma reflexão no final do dia, como nos convida Santo Agostinho? Santo Agostinho dizia que toda noite ele deitava a cabeça lá no travesseiro dele, no recolhimento da cela dele, para fazer essa reflexão: como é que foi o meu dia? Como eu me relacionei com meus irmãos, com aquelas pessoas que me procuraram no dia a dia? Será que eu fui rude com algum deles? Se algum deles foi rude comigo, como eu reagi, como eu me senti? Às vezes a gente até mascara uma reação. Às vezes alguém fala conosco grosseiro e a gente se controla, tem um autocontrole muito grande, mas por dentro a gente está explodindo. Aliás, às vezes a gente começa a acumular, né? Várias dessas situações e um dia explode, igual um vulcão. E aí quando explode pode ser de uma maneira bem violenta, exatamente igual um vulcão. Seria interessante que a gente aprendesse mais a compartilhar a nossa vida com o nosso companheiro. Se eu escolhi uma pessoa para casar, seja um marido, uma esposa,
aquela pessoa é para tudo. Aquela pessoa não é só para os momentos de intimidade. Até porque os momentos de intimidade vão passar. A gente chega numa fase da nossa vida que aquilo ali já não nos pertence mais, como dizia o personagem. A gente vai envelhecendo e a gente já não tem mais o mesmo vigor. Mas fica a amizade, fica o companheirismo, fica a cumplicidade. Mas será que fica? Será que a gente soube criar esse companheirismo lá no início? Será que a gente soube ser amigo da namorada, do namorado? Ou era simplesmente, nossa, você tá linda hoje, que vestido, vamos lá? Saía, curtia, voltava para casa e tchau. Será que não existia, nossa amor, como você tá linda hoje, mas você tá com um ar diferente, aconteceu alguma coisa no teu dia, o que foi? E aí ela abre a boca e começa a falar. Mulher fala muito. E aí ela começa a dizer que o dia dela foi ótimo, que tudo deu certo na faculdade, que a prova dela foi 9, foi 10, seja lá o que for, e você vai ouvindo, porque isso é a amizade. A gente lê cada palavra muito bonita na internet, né? Às vezes nós somos os propagadores dessas palavras bonitas na internet. Nós temos sempre aquele companheiro de Facebook, de WhatsApp, que está todo dia colocando no mínimo uma, e às vezes uma dezena de mensagens muito bonitas. O amor é uma plantinha, você tem que regar todo dia, mas às vezes ele não faz isso. Amar é ouvir o companheiro, mas às vezes ele não faz isso. A gente está falando do outro. E eu? Será que eu faço isso? Será que eu paro para ouvir o meu companheiro? Será que eu paro para observar? Só observar. Porque às vezes a gente não tem paciência. Naquele momento a gente está impaciente para ouvir. Então só observa. Às vezes ficar calado já ajuda muito. O outro está sofrendo, sei lá, a esposa descobriu que está com uma doença grave, o marido, e aí você não sabe nem o que dizer. O simples ato de você pegar na mão, deitar do lado e simplesmente fazer companhia silenciosa já é um gesto de carinho, já é um gesto de companheirismo. Faz mais efeito do que muita palavra bonita que se possa replicar na internet, no Facebook, no WhatsApp. Companheirismo, amizade. Se a tua esposa, se o teu marido não consegue ser teu amigo agora na juventude, como será que vai acontecer na velhice? Será que não é necessário a gente começar então a reverter essa situação? Se eu estou assim, se eu só procuro a minha esposa na hora do bem bom, como se diz, será que não está na hora de eu começar a procurar ela para dividir as coisas do dia a dia? Tipo, amor, lembra aquele arranhãozinho no carro que eu disse que foi o vizinho que fez? Bom, na verdade não foi o vizinho, é que eu sou barbeiro mesmo e encostei na pilastra. O que tem a gente assumir as nossas falhas diante daquela pessoa que a gente escolheu para ser a nossa companheira para o resto da vida? A gente observa que muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos, vamos dizer assim, acabam de uma maneira muito rápida. Conheci uma pessoa hoje, já namorei com ela no mesmo dia, na mesma noite, e amanhã já perdi o interesse por ela e está acabando. Nunca se perguntaram o que foi que faltou ali, naquele relacionamento tão rápido, tão veloz? Será que não faltou ali uma conversa antes, a gente parar para se conhecer? Oi, estava te observando, te achei linda, mas eu queria saber mais sobre você, porque a beleza está estampada na sua fisionomia. Mas o que mais você tem? Quem é você? O que você faz da vida? Qual a causa comunitária que você defende? O que é que te interessa? O que é que te motiva? E às vezes a gente não pergunta nada disso. Às vezes a gente vai para uma boate, Red Bull com whisky, enche a cara, vai lá para o local de prazer, acabou aquilo, no dia seguinte não lembra nem o nome da menina que ficou na noite anterior. Que relacionamento é esse que eu estou buscando para mim? Tão, digamos assim, mentiroso para nós mesmos, porque aquilo só preencheu num breve momento, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, sei lá, o tempo de cada um, mas só preencheu naquele momento. E o resto do dia? O dia tem 24 horas. Geralmente a gente gasta umas 8 dormindo.
umas 2, 6. E aí, o que eu fiz do resto do dia? O que eu fiz de bom para mim? A minha primeira missão não é bem com o próximo. A gente aprende no Espiritismo, aliás, a gente aprende com Jesus. Quando perguntaram a ele qual é o maior dos mandamentos, ele respondeu: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu bato na minha esposa, se eu atropelo o cachorro na rua e para mim aquilo é indiferente. Não é ninguém, é só um animal imbecil que passou na frente do meu carro e estragou o para-choque que eu mandei pintar. Eu não estou amando a Deus dessa forma. Eu tenho que me amar em primeiro lugar. O mais importante sou eu, quem eu sou, o que eu quero para mim, o que eu represento, que falta eu faria para minha esposa se eu morresse hoje, para o meu pai, para minha mãe. Que falta vocês fariam no mundo se vocês morressem hoje? Já pensaram? Se você é um empresário, você morre hoje, amanhã você chega no teu trabalho em espírito e começa a observar o rosto dos teus empregados. Pode ser que você se surpreenda, pode ser que você escute dos seus empregados, do seu colega de trabalho, que você era um péssimo chefe, que nunca via o lado bom. E tem até esse quadro no Fantástico, sendo mostrado todo domingo, né, do chefe que se disfarça. E aí são surpresas reveladas ali no dia a dia. Como é que eu sou, como ser humano, não um robô? Acorda às 6, se arruma correndo, vai para o trabalho correndo, dirige feito um louco, trabalha devorando tudo que passa pela frente, passa por cima de quem tiver que passar para alcançar o seu objetivo. Não interessa o do outro. Volta no final do dia estressado. Amor, não fala comigo não, que eu estou por aqui hoje. Estou a fim de matar um. Se tranca no quarto de TV, com uma cervejinha na mão, vendo a televisão. Acabou o programa que queria, vai para o quarto, dorme. No dia seguinte, tudo de novo. E no outro dia, a mesma coisa. Sabe aquele ditado, quem não dá assistência, abre concorrência? Pois é, se eu chego em casa desse jeito, eu posso estar abrindo espaço para minha esposa procurar um outro amor. Será que não está na hora de eu começar a dar uma assistência a ela? Será que não está na hora de eu ser mais humano comigo e com ela? E aí, voltando para Jesus, eu tenho que me amar em primeiro lugar, para depois começar a amar o próximo, para amar as coisas, e aí sim eu vou estar amando a Deus. Não fiz esforço nenhum. Começa por mim. Em primeiro lugar, eu. Por que é que eu venho na casa espírita? Para me livrar de um obsessor ou para me tornar uma criatura melhor? Para ajudar o próximo ou para me tornar uma criatura melhor? Para dizer para todo mundo que eu sou espírita e amo a Deus ou para me tornar uma criatura melhor? Ela diz que não dá conversa para vizinho, mas quem parou foi ela, quem fez questão de relatar foi ela. Agora ela jogou a culpa na vizinha. Essa música de um pesadelo terrível para você. Você está assim, ouvindo na parede com um copo, sabe? Muito lá na parede, tinha um espírito estranho, sabe? E eles falavam com você as coisas horríveis.
Você é safada, quer explicar, se você vai atacar ele, nossa, não tem. Um nome para isso, fofoca. A prova de que nós temos esse hábito tem 3.000 anos aproximadamente. É um dos mandamentos da Bíblia. Não levantais falso testemunho do vosso irmão. O que é isso? Parem de fazer fofoca da vida dos outros. É um dos 10 mandamentos. Eu não sei se vocês já repararam. Tem 3.000 anos que nós estamos tendo acesso a esse mandamento, mas tem 3.000 anos que a gente continua fazendo fofoca. E parece que é gostoso, né? A gente corre e pega o celular assim para ver as fofocas. E você viu a última? A atriz tal brigou com o marido, saiu de casa, foi por causa de fulano, e a gente sai propagando. Agora na internet estava uma foto do Vin Diesel barrigudo. Pronto, vou dar nome aos bois. Que diferença faz se ele tá ou não barrigudo? Nenhuma, mas aí a gente sai replicando, né? No celular, na internet, para todo mundo. Que isso muda na vida da gente? Que benefício traz para nós ou para ele? Só que aí vem o Espiritismo e nos explica isso aí. A gente pode estar abrindo portas para uma sintonia espiritual. Tinha um espírito obsessor da mulher que fazia com que ela se interessasse ainda mais pela vida do vizinho. Veja, eu falei, fazia com que ela se interessasse ainda mais, porque ela já tinha dentro dela o mau hábito da fofoca. Da gente estar tomando conta da vida dos outros. Nós somos assim. Às vezes a gente fica tomando conta da vida do vizinho. Você viu o carro do fulano que trocou? Aquela porcaria, o meu é melhor. Você viu a roupa dela? Que porcaria de roupa. A loja que ela compra só vende coisa fraca. Nós somos assim. A gente fica fazendo fofoquinha no dia a dia com coisas bestas. Mas às vezes as coisinhas bestas que a gente faz fofoca se tornam coisas graves. Se tornam, por exemplo, conversas que vão se propagando pela vizinhança, por dentro de uma faculdade, por dentro do centro espírita. A gente faz fofoca de um, faz fofoca do outro, e aquilo vai passando de boca em boca, de ouvido em ouvido. E aí é cruel, porque a gente descobre que aquela pessoa que a gente tinha na mais alta estima fez fofoca da gente, falou mal da gente, inventou ou não algo que seja. Será que a gente tem o direito de apontar a falha do outro? Eu errei. E aí vem um e sai dizendo meu erro para todo mundo. Você ia gostar se eu contasse o defeito que eu sei de você para todo mundo? Seria agradável você saber que o teu defeito que você comete está no ouvido de todo mundo, está na boca de todo mundo? Imagina, eu chego na sala de aula, todo mundo sabe que eu fiquei com fulana. Mas como? Você é casado, todo mundo já está sabendo. Contaram a minha traição para todo mundo. Será que eu tenho esse direito de ter traído? Será que o outro tem esse direito de ter feito essa fofoca ao meu respeito para todo mundo? Se fosse o inverso, ele ia gostar de eu sair contando um podre, uma coisa que ele fez para todo mundo? E nós somos assim, somos cruéis. E está cheio de relato onde a fofoca às vezes causou um estrago enorme, onde a fofoca às vezes chegou à beira do homicídio. Porque, sabe aquela brincadeira de infância? Você enfileira 10 crianças e aí você diz para a primeira criança, a vovó viu a uva. Aí a primeira conta para a segunda, a vovó virou viúva. Aí a segunda conta para a terceira, a viúva da vovó come uva. E vai. Chega lá na última criança, outra coisa completamente distorcida. E pode ser que alguém venha matar a vovó, porque ficou sabendo que a vovó comeu todas as uvas, roubou todas as uvas, e a vovó pare presa por causa de uma simples fofoquinha que a gente começa a fazer no dia a dia. Isso é terrível. Isso atrai muito espírito para junto de nós. Espíritos que vão, com certeza, entrar na mesma sintonia que nós demos permissão. E aí vão estar na nossa vida atrapalhando, pesando.
É como se a gente tivesse uma bola no pé para andar arrastando aquela bola. É um peso, é um fardo. E aí a gente reclama do obsessor. Foi o obsessor que fez isso na minha vida. Às vezes começa conosco. Somos nós que começamos uma situação de influência espiritual forte através das nossas imperfeições. Lembra do mandamento de Jesus: amai a ti mesmo, para depois amar o próximo. Ou seja, cuida primeiro da tua vida. Quando você conseguir cuidar da tua vida, quando você conseguir resolver os teus problemas, aí você tenta resolver o problema do outro. Então, enquanto você não consegue resolver o problema nem seu, não se intromete na vida do outro, não. Muito bem, nós temos que chegar a um acordo. Está todo mundo aqui? Está certo? É claro que a gente está aqui. Está todo mundo aqui presente, queridos. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação. Está tudo errado. Somos uma pessoa só. Eu pelo menos eu tenho que ser. Você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assim. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, aderimos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique com essa sogamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, mano. Sogamonga é a sua vida. Até quanta luz! Me segura no modanel. Cala sua boca! Nunca é sério. Chega, gente! Por favor, isso é sério! Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as granadas. E olha que eu deixo memórias, hein? No dia a dia, por exemplo, eu preciso ser meio descansada. Só gatinho, o dia a dia é estressante, tá? De lavar, passar, cozinhar, levar coisa para a escola, dar de marido. Se a Maria Teresa calculada aí, quiser afetar o que eu faço, não deixar que eu sorriso açucarado no gato, porque a sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial, no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara, com frade? Garota, para com isso! Você não sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece um boliche, um Xavier. Eu só vou seguir o exemplo dos baluartes dos espíritos. Seguir o exemplo, se inspirar nas boas constituições. E não precisa ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Veio uma louca, mal-humorada. Louca é! Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então jogar no hospício. É isso que a gente quer? Não, assim. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa de todos os lugares que eu fui. No centro, por exemplo, eu vou tentar de conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Eu fiquei grávida, né? Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Tranquilo. É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento e ainda tem mais. Desculpa. Eu vou pensar. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Depois aí eu não foi, que rolou. Como é que vai ser esse negócio aí? Quem vai ser quem? Eu sou quem? A psicologia fala disso como personalidades, personas. Tem os termos técnicos, me perdoem se eu não estou usando corretamente. Mas nós temos diversas personalidades. E aí, às vezes, a gente chega na casa espírita com aquele ar de anjo. E aí as pessoas chegam para mim e dizem assim: nossa, você é um anjo. E eu por dentro fico rindo e você não conhece o demônio que tem dentro de mim. Então isso é uma realidade. Nós somos personalidades. A gente representa papéis. Papel de bom marido, papel de bom espírita, papel de bom trabalhador, papel de bom profissional. Mas até que ponto eu estou representando ou eu estou sendo verdadeiro? Até que ponto há um equilíbrio entre esses papéis? De que adianta eu chegar na casa espírita e meu irmão, minha irmã, aí eu entro ali naquele bequinho, alguém passa por cima de uma poça, cai em mim, eu já solto um palavrão e toda aquela ira que estava lá dentro de uma dessas personalidades do vídeo vem à tona. E aí eu boto para fora tudo o que não deveria colocar. O que esse vídeo, de repente, traz de reflexão para nós é a importância do equilíbrio.
a gente precisa buscar o equilíbrio nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Se eu procuro manter o equilíbrio sempre, eu não vou brigar com o meu chefe, eu não vou brigar com o motorista que está no carro ao lado que me trancou, eu não vou brigar com a minha esposa porque ela deixou a calcinha pendurada no box. Enfim, cada um pelos seus motivos perde a sua paciência. Por que é que eu vou perder a minha paciência se quem errou foi o outro? Não fui eu. Foi o outro que fechou o meu carro, não fui eu que fechei ele. Foi o outro que pisou no meu pé, não fui eu que pisei. Antes eu, o ofendido, do que o ofensor. Foi uma frase que Chico Xavier falou uma vez. Reflitam sobre isso. Vocês queriam ser aquele cara que é o bravo, o herói, o másculo, viril, saiu do carro e meteu a mão na cara do outro? Ou aquela pessoa que, meu irmão, me desculpe, eu errei, eu vou pagar o seu prejuízo de alguma forma? O que vocês preferem ser na vida de vocês? Um cordeiro ou um lobo, devorando a tudo e a todos? O que vocês preferem realmente ser? Essa figura ilustre do irmão para cá, irmão para lá, ou aquela figura demoníaca que às vezes a gente se revela no dia a dia? É preciso que a gente alcance esse equilíbrio o quanto antes. Eu não quero um progresso espiritual. A gente termina uma oração dizendo, né? Desejamos a todos progressos espirituais. E a mim? O que é que eu desejo para mim? Progresso espiritual? O que é que eu estou fazendo para alcançar esse progresso espiritual? Qual é o esforço real para domar a fera que existe dentro de mim? Controlar toda essa raiva, essa ira, esse mau humor, esse pessimismo que seja. Às vezes a gente não tem crença em nós mesmos. A fé, ela não precisa ser só religiosa, não. Acreditar em Deus, acreditar no padre, acreditar no pastor, acreditar nos dogmas. A fé às vezes tem que ser em nós. Acreditar que nós podemos, que eu consigo. Não, eu tirei 3 na outra prova, eu vou sentar, eu vou estudar e eu vou conseguir tirar 7. Eu vou conseguir passar. Não, me desentendi lá no meu trabalho, eu consigo fazer, eu consigo consertar, eu consigo aprender, eu consigo fazer melhor. Eu tenho que ter fé em mim para conseguir ter fé no outro. É muito fácil a gente sair criticando os outros, sair dizendo que o governo é corrupto. E o que é que eu no dia a dia faço para me tornar uma pessoa mais ética? Lembra do início da nossa palestra que a gente fura a fila do pão? O que é que eu estou fazendo para ser correto? No dia de hoje eu tentei trazer para vocês algumas reflexões. E aí, retornando para o tema que seria abordado pela nossa irmã na noite de hoje, que seria a questão da infância. A ingenuidade, a pureza, a honestidade de uma criança, até mesmo em ser verdadeira. Às vezes a criança diz assim na nossa cara, eu não gosto dele, eu não gosto de você, mas ele está sendo verdadeiro. Talvez seja muito melhor do que a hipocrisia que às vezes a gente vive no dia a dia, se fazendo de amigo e por trás falando mal. É interessante a procura que a gente tem por uma paz interior, mas a gente está procurando no exterior. Eu vou lá no templo, eu vou lá na igreja procurar paz, mas a paz não está lá, a paz está aqui. Tem que começar aqui, igual a música. A paz no mundo começa em mim. Se eu quero um mundo melhor, começa por mim. Eu tenho que começar a fazer esse mundo melhor. E nas pequenas ações do dia a dia. No simples gesto de confiar em mim, na minha capacidade de me tornar uma criatura de melhor. Uma criatura mais pacífica, mais honesta, mais fraterna, mais caridosa. Boa noite a todos.